No grupo 3, no item A, assim como num jogo de videogame, a cada etapa que nós passamos, ele coloca, né, um detalhe a mais. Então você tem que ir aumentando o seu nível, né, de habilidade na resolução de diferentes equações, porque elas nem sempre vão aparecer do mesmo jeito. Quando elas aparecerem de forma diferente, você tem que estar preparado. Nesse grupo de equações, o objetivo é nós eliminarmos os denominadores. Então, para eliminar, né, esses denominadores, é aquela ideia. Eu vou igualar de ambos os membros, tanto o denominador do lado de cá, quanto o denominador do lado de lá, porque aí eu posso, né, retirar esses denominadores, já que eu estou com uma equação, lembrando daquela ideia da balança equilibrada, tudo que eu fizer de um lado, se eu fizer do outro, não impacta. Então aqui, para nós descobrirmos qual seria esse denominador comum, nós vamos recordar a ideia do MMC. É quando eu encontro um múltiplo desses três números ao mesmo tempo. Aqui embaixo do x é 1, mas a gente nem precisa calcular, né? Então temos 2 é o primeiro número primo, 2 dividido por 2, 1. E aí 4 dividido por 2 é 2, o 3, né, não é divisível por 2. Então aqui nós já reescrevemos 1, 3 e 2, utilizamos o 2 de novo para dividir esse 2 por 2, e aí temos 1, 3 e 1. Aqui o 2 já não é um divisor de nenhum desses números, mas o 3, que é o nosso próximo número primo, ele é. Então 1, vírgula aqui no caso, né, 1 dividido por 3 nós não precisamos fazer, e o 3 dividido por 3 é 1. Então nós podemos falar aqui, MMC de 2, 3 e 4 é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Significa que nós vamos reescrever essas frações com o denominador 12. Repara, para que eu possa passar de 4 para o 12, eu vou multiplicar 3. Também é válido uma ideia que você está dividindo 12 por 4 e encontrando 3. Isso também é um modo de fazer, mas eu gosto de falar que você vai reescrever a fração por uma fração equivalente. Então, eu estou aqui com o denominador 4, quero chegar em 12. Eu multiplico por 3. 4 vezes 3, 12. Só que se eu multiplicar o denominador, eu preciso multiplicar o numerador também. 3 vezes 3 é 9, então eu vou ter 9x. Aqui a mesma coisa, o denominador era 3. Como que eu passo, né, desse 3 para chegar em 12? Qual o número que eu multiplico por 3 para que resulte em 12? Caso você tenha dúvida, é só você tirar o 3 aqui da decomposição. Olha só, você decompôs em fatores primos. Se você retirar o 3, sobra quem? 2 vezes 2, 4. Então, o número que eu vou multiplicar é o 4. 4 vezes 3 é 12. Como eu multipliquei o denominador por 4, eu também tenho que multiplicar o numerador por 4. 2 vezes 4 é 8. Já nessa parte, né, no segundo membro da igualdade, mesmo processo. Eu multipliquei o 1 por 12 para que o denominador fosse 12. Se eu multipliquei o denominador, né, deixa eu apontar aqui para vocês verem, se eu multipliquei o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também. X vezes 12 é igual a 12x. E do lado de cá a mesma coisa, 2. Né? Se você eliminar aqui, ó, se você desconsiderar o 2, vai sobrar o 2 e o 3, ou seja, 6. Então, do 2 no denominador, para que eu pudesse chegar no 12, eu multipliquei por 6. Se eu multipliquei o denominador por 6, eu tenho que multiplicar o numerador por 6 também. Repara que eu multiplicando em cima e embaixo numa fração pelo mesmo número, eu encontro uma fração equivalente, uma fração reescrita com outros números, mas que equivale ao mesmo valor se eu dividir para a forma decimal. Beleza? Agora, com todas as nossas frações com denominador 12, eu posso simplesmente eliminar esse denominador. Por quê? É aquela ideia. É como se eu multiplicasse ambos os lados por 12. Se eu multiplico os dois lados por 12 e depois divido por 12, vai ser 1. E esse 1 eu não precisaria reescrever. Essa é a ideia dessas manipulações. Você simplesmente depois vai considerar que você eliminou o denominador. Ótimo, sem problema algum. Mas é legal, sabe? Ter oportunidade de saber o porquê que isso acontece. E não simplesmente, corta o denominador. Não. Acontece porque você multiplicaria por 12 aqui,
multiplicaria por 12 aqui no segundo membro. E aí quando você fizesse, né, a divisão, 12 por 12 seria 1. E o 1, por ser elemento neutro da multiplicação, ele não impacta na nossa conta. Então aqui, tirando os denominadores, nós temos 9x menos 8 igual a 12x menos 30. E chegou aqui, aí vocês já estão fera, vocês já estão dominando. Se não estiver dominando, sem problema. Vamos praticar o máximo possível para poder ficar no nível de excelência na resolução, já que o objetivo principal é utilizar a equação para resolver problemas. Imagina você saber modelar uma equação, construir uma equação, mas não saber encontrar a raiz. Aí não vai ser legal, né? Então aqui, reescrevendo essa operação, precisando, né, desconsiderar alguns termos, por exemplo, menos 8, eu quero desconsiderar ele, o que eu faço? Eu somo 8, né, dos dois lados. Vamos reforçar essa ideia, porque nós já trabalhamos com ela aqui em cima. Ah, professor, mas você acabou de falar que se o menos 8 estava de um lado, é só você reescrever ele do outro positivo. É a mesma coisa, turma. Eu apenas estou mostrando o porquê que isso acontece. E quando nós já estivermos, né, cansados de saber o porquê que isso acontece, aí nós começamos a fazer sempre pelo modo mais prático, beleza? Aqui é só para dar o significado mesmo. Reescrevendo isso, 9x igual a 12x menos 22, porque menos 30 mais 8 é menos 22. Eu posso, né, agora subtrair 12 de ambos os lados, porque eu quero que esse 12 que está no segundo membro, ele não esteja aqui. Então eu vou retirar ele daqui, menos 12x. Só que se eu fizer só de um lado, vai perder a relação de igualdade. Então eu tenho que fazer do outro também. 9x menos 12, ou seja, o x eu mantenho. 9 menos 12 menos 3 igual a menos 22. X, no caso aqui, né, eu quero encontrar o valor de 1x apenas. Eu vou dividir ambos os lados por menos 3. Eu dividindo os dois lados por menos 3, desse lado aqui, eu tenho menos dividido por menos, é mais 3 dividido por 3 é 1x. 1x igual a menos 22 dividido por menos 3. Menos dividido por menos, mais 22 dividido por 3, aproximadamente 7,333, aí uma dízima periódica. Já considerando nosso conjunto de solução, né, que é 7,33, e já no item B, mesmo processo, eliminando denominadores, esse é o foco da atividade. Agora eu tenho 2, 5 e 4. Eu poderia, né, de cabeça lembrar que o múltiplo comum entre esses dois números é o 20, mas se você não recordar, não tem problema. Anote no cantinho aí do caderno 2, 4 e 5 e faça uma fatoração pelos números primos. O que é uma fatoração? Você vai pegar o número e reescrever ele em forma de multiplicação com fatores primos. Os números são primos, turma, porque eles dão origem, né? Eles são ali, digamos, os primeiros números para formar todos os outros números pela fatoração. Então, qualquer número que você conheça, você pode reescrever ele em forma de uma fatoração por números primos, porque o número primo é aquele que é divisível por ele mesmo e por 1 apenas, ok? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. O 5, né, não é divisível por 2. Aqui eu reescrevo 2 para poder finalizar. 2 dividido por 2 é 1, então eu tenho 1 e 5. O próximo número primo é do 3, mas o 3 também não é um divisor de 5, mas o 5 é um divisor de 5 por ele ser primo. E aí a gente finaliza a decomposição com o MMC entre 2, 4 e 5, tendo os fatores 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, exatamente como eu havia falado. Então essas frações ali que dão origem, né, no primeiro membro e no segundo membro à nossa equação, com os denominadores que até estão destacados em vermelho, nós vamos reescrever essas frações com denominador igual a 20. E para isso, aquele mesmo exercício, turma, olha só, 2, eu vou multiplicar ele por quem para dar 20? Por 10. Mas se caso você, né, não lembrasse, é só você pegar a fatoração e você desconsidera um 2. Se eu desconsiderei o 2, quem que sobrou? 2 vezes 5, que é 10. Então, quando... Espera aí, que eu estou rabiscando a tela. É igual a gente rabiscar o
caderno, né? Vamos apagar aqui para não atrapalhar. Então, é 10. 2 vezes 10 é igual a 20. Se eu multipliquei o denominador por 10, o que eu tenho que fazer com o numerador? Multiplicar por 10 também. Então, vai ficar 10x. Aqui de 1, né, no denominador, para que chegue em 20, eu multipliquei por 20. Só que eu tenho que multiplicar o numerador também. 20, né? 1 vezes 20 é 20. E 1 vezes 20 em cima também é 20. Olha só, né? Que diferente. 20 sobre 20 é o mesmo, equivale a 1 sobre 1. Qualquer fração que tiver o mesmo número no numerador e o mesmo número no denominador, simboliza 1, tá, pessoal? Aqui eu tenho 5. De 5, qual o número que eu multiplico para chegar em 20? Não é o 4, porque 20 dividido por 5 é 4. Então, 5 vezes 4 é 20. Eu vou multiplicar o denominador por 4 e vou multiplicar o numerador por 4 também. Então, vai ficar 4x. Já na última, 20 dividido por 4 é 5. Então, o número que eu tenho que multiplicar pelo denominador para que ele passe a ser 20 é o próprio 5. 4 vezes 5 é 20. Se eu multipliquei o denominador, eu vou multiplicar o numerador também. Esse processo nada mais é do que encontrar uma fração equivalente, que embora seja escrita com valores diferentes, ela simboliza o mesmo número, ela representa o mesmo número. Já que todos os denominadores são 20, agora eu posso fazer aquela ideia. Repara que aqui eu já nem escrevi que a gente multiplicou por 12, por 20. Eu só escrevi que nós eliminamos o denominador, já que eu faço a mesma ação no primeiro membro, eu posso fazer no segundo membro e mantém a nossa igualdade, né? A nossa relação de igualdade nessa sentença. E aí sobraria 10x mais 20 igual a 4x mais 5. Pessoal, mesmo processo. Se eu quero, né, digamos, retirar esse 20 daqui, eu vou subtrair 20. Só que se eu fizer só de um lado, o que acontece? Na balança, perde o equilíbrio, na equação, perde a relação de igualdade. Para que isso não aconteça, eu vou retirar menos 20 de ambos os lados. Já na linha, né, inferior, eu tenho 10x que sobrou, porque aqui ficou zero. Então, vai ser 10x igual a 4x menos 5, no caso, menos 15, desculpa, porque aqui é mais 5 menos 20, então vai ser menos 15. E por final, eu quero retirar esse 4x daqui, eu quero reescrever ele no primeiro membro. Naquele processo mais prático que nós estávamos aprendendo, o que é que você faz com mais 4x? Você reescreve ele do lado de cá como menos 4x, não era? É a mesma coisa, turma, de nós retirarmos 4x dos dois lados. Olha só, retirei 4x dos dois lados, né? Só que naquele processo a gente não mostra que está retirando. Você simplesmente passa para cá direto, né? E não tem problema, igual eu falei, desde que você entenda o que foi feito. Agora nós temos 10 menos 4 é 6, 6x no caso, é igual a menos 15, porque aqui zerou. Mesma coisa, o 6 está multiplicando x. Eu quero, né, reescrever ele no segundo membro. Eu vou passar ele, eu vou reescrever ele dividindo como operação inversa da multiplicação. No final das contas, reescrever como operação inversa é porque eu dividi ambos os lados por 6. 6 dividido por 6 é 1, então eu vou ter aqui 1x igual a menos 15 sobre 6. Repara que é a mesma coisa, só normalmente a gente deixa de fazer esse processo. Menos dividido por mais, menos. 15 dividido por 6, eu posso simplesmente simplificar, porque aqui eu vou dividir o 15 por 3 e vou dividir o 6 por 3 também. E menos dividido por mais é menos, então menos 5 sobre 2, menos 5 meios. Posso deixar assim? Posso, mas é legal, já que vocês trabalharam, né, com os números racionais nas formas fracionárias e na forma decimal, reescreve ele como um número decimal também, menos 2,5, nosso conjunto solução, menos 2,5. Turma, no item C, né, dando sequência a essa ideia de eliminar denominadores, nós temos x sobre 4 mais x sobre 3 é igual a x menos 100. Mesma coisa, quais, né, são os denominadores 4 e 3, 3 e 4, eu vou decompor em fatores primos, eu começo pelo 2,
O 4 é divisível pelo 2, né? O 2 divide o 4, então 4 dividido por 2 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. Agora eu tenho 3, que ele não pode ser dividido pelo 2, eu vou colocar o próximo número primo, que é o 3, e com isso eu encontro, né, os três fatores. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Quer dizer que o múltiplo comum, né, o menor deles, a 3 e 4 é o 12. Então eu preciso reescrever toda essa equação, né, que tem números em forma de fração, com um denominador igual a 12. Como que eu faço isso? É aquela ideia. Normalmente, em alguns livros e alguns vídeos, vocês vão ver assim, divide por 4 e multiplica por x. Vai dar certo. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes x vai ser 3x. Ok? Está certíssimo. Porém, eu gosto de reforçar que isso acontece porque no final das contas você reescreveu como uma fração equivalente. Olha só, x sobre 4, você multiplicou embaixo por 3, deu 12. Você multiplicou em cima por 3, deu 3x. Isso não muda, né, o valor que essa fração representa. Por isso que nós podemos fazer isso. Aqui da mesma maneira, 3, para que o denominador fosse 12, você multiplicou por 4. Então, se você multiplicou o denominador por 4, você tem que multiplicar o numerador também. Então, vai ficar 4x. Aqui do mesmo jeito, 1, para chegar em 12, eu multiplico por 12, né, pela uma multiplicação. Se eu multipliquei por 12 embaixo, tenho que multiplicar por 12 em cima também, 12x. E no final, mesmo sendo numérico, do mesmo jeito. O sinal entre as equações, entre os termos, pessoal, eu estou mantendo aquele que já era da equação. 1 vezes 12 vai dar 12, e em cima eu tenho que multiplicar por 12 também, 12 vezes 100, 1.200. E aí, desconsiderando os denominadores, já que a nossa equação está válida e ela se assemelha àquela ideia de equilíbrio, né, lá da nossa balança, eu posso retirar esse 12 dos dois denominadores, que não vai impactar no nosso resultado da incógnita. Então aqui eu vou ter 3x mais 4x igual a 12x. O único termo com letra que está no segundo membro é o 12x. O que eu posso fazer? Reescrever ele no primeiro membro, considerando a operação inversa. Se eu estou somando 12x no segundo membro, no primeiro membro ele vai estar subtraindo 12x. E aí eu somo, né, coeficiente com coeficiente e mantenho a letra. Por quê? X, né, eles são termos semelhantes, porque tem a mesma parte literal. 4 mais 3 mais 4 é 7. 7 menos 12, menos 5. Se você, né, ainda está com dificuldade na operação com os números inteiros, utilize as ideias do dia a dia, não tem problema. Ajuda a dar significado e depois você compreende. Você tem 7, né? Você está com 7 reais, quer comprar algo que custa 12. Quanto que falta? Né? Você tem o dinheiro todo? Ou você está com 7 reais e fez uma compra de menos 12, fez uma compra de 12, melhor dizendo, você vai dever 5, vai faltar 5, devendo 5, faltando 5, tudo que dá uma ideia de perda é porque o sinal é negativo, beleza? Então aqui menos 5x igual a menos 1.200, mesma ideia da anterior. Eu quero, né, reescrever esse menos 5 que está multiplicando x do outro lado, no segundo membro. Então, eu reescrevo considerando aquela ideia de dividir por dois, né, os dois lados por menos 5, é o mesmo que eu reescrever dividindo. Olha só, estava multiplicando, reescrevi no segundo membro como divisão, operação inversa da multiplicação, divisão. E aí, resolvendo essa divisão, menos dividido por menos, mais 1.200 dividido por 5, dá 240, beleza? Nosso conjunto solução, 240. E aqui no item D, novamente, eliminando denominadores, pessoal, eu tenho 2, 3 e o 6. Decompondo em fatores primos, ou seja, calculando o MMC, o menor número, que é múltiplo do 2, do 3 e do 6 ao mesmo tempo. Eu tenho 2 dividido por 2, que vai ser 1. 3 não divide, né? Não é divisível por 2. 6 dividido por 2 é 3. Agora eu tenho 1, 3 e 3. O 2 já não serve mais para a gente. Nós pegamos o próximo número primo, que é o 3. O 3 dividido por 3 é 1. E aqui nós temos os dois fatores que resultam no MMC. O MMC de 2, 3 e 6 é 2 vezes 3, ou seja, 6. Então,
turma, quando nós temos dentre, né, os denominadores um número que é múltiplo dos outros dois, ele acaba sendo o denominador comum. Aqui, reescrevendo esse denominador, considerando, né, que o 6 é o nosso denominador comum, para que eu saia do 3 e chegue até o 6, eu vou multiplicar ele por 2. Então, se eu multipliquei o denominador por 2, eu vou multiplicar o numerador por 2 também. Então, vai ficar aqui 4x. Se eu multipliquei, né, o numerador, digamos assim, o denominador por 1, aqui também vai ser 1. Então, vou multiplicar 6 vezes 1, vai ser 6. 5x vezes 1 vai ser 5x. Já depois da igualdade no segundo membro, se eu multipliquei 2 por 3 para que seja 6, eu vou multiplicar o numerador também por 3. 3 vezes 1, 3. Eliminando, desconsiderando o denominador, nós vamos ter 4x mais 5x igual a 3. Resolvendo essa conta, turma, 4x mais 5x igual a 3, nós nem vamos precisar, né, movimentar termos de um lado da igualdade para o outro. Basta somar. 4 mais 5 é 9x igual a 3. Então, 9x igual a 3, nós reescrevemos, né, o 18 que estava multiplicando. Nós reescrevemos o 18, não, desculpa, o 9 que estava multiplicando. Nós reescrevemos ele do outro lado dividindo. É a mesma ideia que dividir por 9 de ambos os lados. Olha só, aqui agora já está diferente. 3 sobre 9. Quando nós temos 3 sobre 9, pessoal, a gente pode simplificar por 3. Então, vai ficar 3 dividido, né, por 3 e 9 dividido por 3, que vai ser igual a 1/3. E 1/3 é o nosso conjunto de solução, para mostrar para vocês que pode ser na forma decimal ou na forma fracionária. Dessa vez eu nem dividi, deixei 1/3, beleza? Turma, no item D, seguindo a mesma ideia, olha só, 5x, 5 sobre x é igual a 21 menos x sobre 2. Reescrevendo, né, os denominadores todos, eu tenho 5, 1 e o 2. O MMC entre o 5 e o 2, porque o 1 é um divisor de todos os números, né? Então, automaticamente não precisa calcular, nós vamos ter ali 5 e o 2 e pegar o primeiro número primo, que é o 2, porque 2 dividido por 2 é 1. Depois nós vamos pegar o 5, porque o 3 é o próximo número primo, mas ele não divide, né? Ele não é divisível, ele não é divisor, melhor dizendo, do 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. Encontramos os dois fatores primos, né? 5 e 2, 2 e 5. Quer dizer que o MMC entre 5 e 2 é igual a 10, porque os dois fatores são 2 e 5. Reescrevendo as nossas frações, só que agora com denominador igual a 10, eu penso que do denominador igual a 5 para que ele fique igual a 10, eu tenho que multiplicar por 2. Então, se eu multipliquei o denominador por 2, eu tenho que multiplicar o numerador por 2 também. 2 vezes x, 2x. Da mesma maneira aqui, o denominador era 1, passou a ser 10, né? Reescrevemos ele como 10, 1 vezes 10. Se eu multipliquei o denominador por 10, o numerador também vai ter que ser multiplicado por 10, e 21 vezes 10 é 210. Menos, da mesma maneira, o último, que o denominador era 2. 2, para que eu chegue até 10, eu multipliquei por 5. Se eu multipliquei o denominador por 5, o numerador também vai ser multiplicado por 5. 5 vezes x, 5x. Novamente, dos dois lados da igualdade, se fizermos a mesma ação, não tem problema. Então, nós, né, retiramos aqui o denominador 10. Lembra que isso acontece porque, na verdade, você multiplicou os dois lados por 10 e depois dividiu por 10, faz com que você possa cancelá-los, beleza? Aqui eu tenho 2x igual a 210 menos 5x, reforçando aquela ideia que eu gosto sempre de relembrar. O menos 5x ele está aqui, turma, eu preciso reescrever ele no primeiro membro, ou seja, eu preciso desconstruir esse menos 5x, então desfazer. Como que eu desfaço menos 5x? Eu somo mais 5x. Se eu somar mais 5x, nessa parte aqui vai zerar, turma. Menos 5 mais 5, 0. E olha só o que acontece do outro lado. Aparece ali
um mais 5x, porque se eu fiz de um lado a equação, eu tenho que fazer do outro. Então, lembra-se, aquela etapa que você normalmente faz, menos 5x, eu reescrevo no primeiro membro como mais 5x, é apenas, né, uma abreviação dessa maneira aqui. Então, agora, 2 mais 5, 7. X mantém, porque é a nossa parte literal, a letra. E aí nós temos 7x igual a 210. Lembrando que eu quero o valor de 1x apenas, eu divido os dois lados por 7, porque eu não posso fazer só de um lado. Eu queria fazer só do lado esquerdo, mas se eu fiz do lado esquerdo, ou seja, no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo também. 7 dividido por 7 é 1. 1x eu não preciso descrever, que aqui na frente do x é 1. E aqui desse lado, pessoal, 210 dividido por 7. Repara, né, que se a gente pulasse essa etapa, seria aquela mesma ideia de antes. O 7 que está multiplicando foi reescrito do outro lado dividindo. 210 dividido por 7, 30. Né? 1x igual a 30, nosso conjunto solução é igual a 30. Depois ele vai aparecer aqui, porque deve ter ultrapassado o comando. No item E, nós temos 4/5 mais 3x sobre 4 igual a 1/10 mais x. Pessoal, novamente, os denominadores são 5, 4, 10 e 1. Então, eu vou tirar o MMC entre 5, 4 e 10, ou seja, 4, 5 e 10. Colocando o 2, que é nosso primeiro número primo, o 2 ele é um divisor do 4, 4 dividido por 2 é 2, e ele é um divisor do 10, 10 dividido por 2 é 5. Depois eu utilizo o 2 novamente para dividir esse primeiro 2, 2 dividido por 2 é 1, e o 5 eu mantenho porque ele não é um divisor de 2, ele não é divisível por 2. Então 5 dividido por 5, aí sim, porque vai ficar tudo 1 e nós vamos encontrar os 3 fatores primos que determinam o menor múltiplo comum. Quais são eles? O 2 e o 5. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, se 20 é o menor, né, múltiplo entre esses três números, o que nós podemos fazer? Nós podemos reescrever todas essas frações com denominador igual a 20. Quando eu faço isso, pessoal, olha só o que acontece. Para que eu saia do 5 e resulte num denominador igual a 20, se você não tiver fera aí na multiplicação, pensa assim, olha aqui, ó. Eu vou considerar o 5 nos fatores primos. Quem que sobrou? Não foi 2 vezes 2? Então, o número aqui que eu tenho que multiplicar, né, pelo denominador é 4. 4 vezes 5, 20. Se eu multipliquei o denominador, o numerador também deve ser multiplicado. 4 vezes 4, 16. Aqui, quando é 4, para que chegue em 20, eu multiplico por 5. Se eu multipliquei o denominador por 5, o numerador por 5 também. 5 vezes 3 é 15x. No caso do 10, para que eu chegue em 20, né, qual o número que eu multiplico por 10 para que eu chegue em 20 é 2, porque 10 vezes 2 é 20. Se eu multipliquei o denominador por 2, eu vou multiplicar o numerador por 2 também. 2 vezes 1, 2. E aí vamos reescrevendo frações equivalentes. O 1, para que chegue em 20, eu multipliquei por 20. Eu vou multiplicar o numerador por 20 também. 20 vezes x, 20x. Aqui, nós desconsideramos, né, o denominador de ambos os lados. Você pode meio que cancelar esse denominador. E sobra 16 mais 15x igual a 2 mais 20x. Turma, quando eu tenho essa situação, vocês já estão familiarizados, né? Eu preciso reescrever, né, alguns termos do outro lado, pela operação inversa. Isso é possível porque a gente está trabalhando com aquela ideia de que na equação, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro, que é exatamente esse passo aqui. Olha só, eu vou reescrever menos 20x de um lado, porque eu quero escrever menos 20x do outro, para que isso se cancele. Mais 20x menos 20x, zero. Só que se eu escrevi ele do segundo membro, eu tenho que escrever no primeiro também. E aí eu posso fazer a operação aqui, 15x menos 20, né? 15 menos 25. Então vai ficar menos 5x. Aqui, depois do 2, vocês podem ver que zeraram. E o 16 que estava aqui, ele foi mantido, né? Pode ter ficado um pouco confuso nessa etapa, mas a gente só reescreveu o menos 20 de ambos os lados e fez as contas. Agora, eu preciso que esse 16, né, que está aqui junto com o menos 5x, ele passe aqui para o outro membro, para o segundo membro.
ou eu preciso retirar esse 16 daqui. Então, para que eu, né, cancele, para que eu desfaça esse 16, eu subtraio 16. Só que se eu subtrair 16 de um lado, eu vou ter que fazer do outro também. Então, vai ficar menos 5x igual a menos 14, porque 2 menos 16 é igual a menos 14. E aí, para finalizar, nós teremos menos 5x igual a menos 14. Como eu quero descobrir o valor de um x apenas, quem que é o coeficiente do x? Não é o menos 5? Então, eu vou dividir os dois lados por menos 5. Ah, professor, mas esse modo é mais complicado. Ah, então eu vou usar a ideia de que ele está multiplicando o x e vou reescrever ele do outro lado dividido. Não tem problema, turma. Por isso que eu estou variando entre as duas maneiras de explicar, para você não ficar preso a um processo apenas e repetir ele eternamente. Então, menos dividido por menos é mais, 14 dividido por 5 é igual a 2,8 na forma decimal. Beleza, turma?